Vai abrir. Boa tarde. Deixa eu ver se alguém está. Boa tarde, professor Maggioli, mais uma vez. Boa tarde, doutor Fred. Ainda estamos esperando um pouquinho. Ainda estamos E com, eu acho que umas 3 ou 4 pessoas só. O Werner está aqui. O Igor. Bom dia. Bom dia. O Igor também, né? Ô, Werner. Boa tarde, Werner. Boa tarde. Boa tarde. Werner, boa tarde. Oi, Maggioli. Boa tarde. Prazer em vê-lo. O Roberto. O Roberto. Boa tarde para todos. Boa tarde. Cadê o Roberto? Não está na lista. Sim, sim. Aqui, Roberto. Roberto Leite, né? Sim, Ok. da ProRio. Bom, para a gente não ficar esperando muito, nós podemos ir começando devagarinho, né? Aos poucos, as pessoas que forem chegando, elas vão participando, né? Então, boa tarde a todos, né? Estamos reabrindo os trabalhos do Fórum esse ano de 2023 e com algumas novidades. No caso, a primeira novidade, eu estou à frente do Fórum. Meu nome é Frederico Lima, ou Fred Lima, se preferir. E só para me apresentar, eu fiz química, a minha base é em cima da química, eu fiz química pela UF, dei aula praticamente minha vida toda na UF, no IFRJ. No IFRJ, eu dei aula desde que ele era Escola Técnica Federal de Química do Rio de Janeiro, há muito tempo, a informação que ele passou. Tenho 2 mestrados, um em no Instituto Militar de Engenharia e o outro em Educação Tecnológica no Cefet Rio de Janeiro, Cefet Escola. Além disso, tenho 2 especializações, uma em Educação Ambiental e pela Cândido Mendes, e a outra em Cultura Afro-Brasileira Indígena pela PUC de Petrópolis, né? E agora, esse ano, comecei a estar à frente do fórum. Conto com a ajuda de vocês, conto com a colaboração de vocês. Tenho uma certa objetividade devido a uma ciência mais dura. Isso não significa dizer que eu não tenha paciência para conversar e refletir sobre os assuntos, né? Eu queria, antes de mais nada, apresentar para vocês primeiramente, novo desenho do fórum. Estamos abrindo aí a nova estrutura do fórum. Então, a nova estrutura do fórum atualmente é dessa forma, né? Presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, né? É o presidente da casa. A deputada Tia Ju, que é a segunda vice-presidente da minha diretora, que é que vai estar à frente do fórum. Eu, como subdiretor, as câmaras setoriais permanecem as mesmas, e o nosso grupo de trabalho, Selo Arte. Tá? Ok, pode passar, por favor. Bom,
Na reunião geral do fórum, foram apresentadas pelo fórum algumas ideias para 2023. Uma delas, um encontro com o IBGE, que vai acontecer no final de junho, né? No final de junho, que deve ser nas datas ou 28 ou 29 de junho, onde vai haver uma apresentação dos dados do IBGE, do Censo Demográfico, com um recorte específico Rio de Janeiro. Nesse encontro vão ser convidados 92 representantes do município para que nós possamos observar esses dados e aproveitá-los da melhor forma possível. Isso já está praticamente agendado. Ainda sem agendamento, mas já trabalhando em função dele, pretendemos fazer um fórum ESG, né, que vai ter a responsabilidade ambiental, social e a governança corporativa. Né? É uma pauta interessante que está cada vez mais presente nas instituições. Já foi até, inclusive, se não me engano, no passado ano, já foi comentado, já foi feita alguma reflexão aqui no fórum a respeito disso. Também vamos pensar no fórum da economia do mar, ou economia azul, né, como queira, né, que é extremamente importante. Só para a gente ter uma ideia, alguns estudos demonstram que são gerados 8.000 empregos diretos e indiretos a cada 1,5 bilhão investido no setor. Então, o fórum é uma ideia que nós vamos tentar levar à frente. Vamos tentar, não, vamos levar à frente, e muito importante, né, para o Rio de Janeiro. E o Fórum das Comunidades, né? O Fórum das Comunidades, que é uma iniciativa bastante interessante, né? E ousada, eu diria assim, porque é o fórum saindo das paredes da Alerj, né? É o fórum indo para as comunidades e trabalhando com os grupos empreendedores e trazendo as boas ideias que são feitas ali, né, para dentro, e ver como é que elas podem contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Ok, Lu? Para quem quiser acessar todos os dados, né, tanto do balanço de 2022 como da reunião geral, é só acessar esse QR Code e vocês conseguem todas as informações. E foram passadas também algumas delas na reunião geral. Ok, então vamos lá. Na próxima, a gente vai... Eu fiz aqui eu e minha equipe, nós fizemos um pequeno resumo do que aconteceu nos temas que foram debatidos no ano passado. Mas eu queria, logo depois disso, passar a palavra a vocês para que cada um de vocês pudesse fazer numa reflexão rápida, se possível, ou mais rápida possível. Não, nem sempre a gente consegue falar rapidamente as coisas, né? Mas fazer uma avaliação, né, do trabalho do Selo Arte, fazer uma avaliação de todo o trabalho que foi feito até agora, para que a gente possa ter noção dos próximos passos que nós vamos dar nesse caminho, né? No caminho Selo Arte. Então, os temas debatidos no ano passado: a simplificação dos procedimentos visando a regularização das agroindústrias de pequeno porte, o decreto 1199 de 22, que regulamenta a Lei Federal 13.860 de 2019 de queijos artesanais e altera o decreto-lei do Selo Arte, né? Foi sugerido um painel sobre o tema, mas não foi realizado isso. E o projeto Ovo Limbo, desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária para elevar a qualidade de produção de ovos em pequenas granjas. Isso foi um painel, não foi, Priscila? Foi um painel, né? Foi feito um painel. Então, pelo que a gente tem aqui, pelo resumo que eu consegui fazer de 2022, do grupo Selo Arte, foi isso que foi trabalhado. E aí eu vou passar a palavra para vocês, depois a gente conversa sobre o calendário, né? Na verdade, eu não tenho ainda um calendário de reuniões desse grupo, porque eu primeiro quero saber da avaliação de vocês, para saber qual vai ser o nosso futuro, né? Qual vai ser os próximos passos, né? Então, vou passar a palavra para quem quiser falar.
gostaria que vocês se apresentassem um pouco também, porque, como eu sou novo, eu também gostaria de conhecer, né, vocês um pouco mais. Com o tempo, não vai precisar mais disso, nós vamos nos conhecer e no futuro, espero que presencialmente, né, para que a gente possa tomar um café, que nada melhor que um cafezinho para a gente conversar, mas, por enquanto, vamos nos conhecendo por aqui mesmo, né, para a gente Bom, colocar mais para frente. bom, eu acho que eu posso me apresentar, né? Vocês são sugeridos. E, Werner, Então, meu nome é Werner, né? Eu sou lá da... Meu cargo hoje é de coordenador de alimentos da Vigilância Sanitária do Estado, Superintendência de Vigilância Sanitária do Estado. Hoje a superintendente é a doutora Ellen, ela não pôde entrar, ela está ciente, né, dos trabalhos do grupo. A diretora também de alimentos hoje é a Alessandra, não sei se ela já entrou aqui no grupo, ela está comigo. E nós fazemos um trabalho todo de descentralização no estado do Rio, né, nas áreas de vigilância sanitária, na área de alimentos especificamente, né? E nesse contexto que eu participo, a Alessandra, nós participamos desse grupo técnico que as vigilâncias sanitárias municipais, eles demandam a gente essa questão sempre da regularidade do queijo, que o queijo é assim, tem selo, então eles estão sempre se deparando lá na ponta, né? O município que faz a ação, né? O estado ele coordena a área de alimentos e executa coordena, né? Faz a supervisão dos municípios. Então, e nós fazemos o monitoramento dessa descentralização. Todos os municípios coletam e enviam amostras para o LACEN, né? O NUTES, né? Laboratório Oficial. Então, nesse contexto, assim, nosso papel aqui é a ponta e o Magioli, também presença, né, o resto do grupo está aí participando, acredito. E, então é isso, é só um resumo geral, né? Sou coordenador de alimentos lá da Vigilância Sanitária do Estado e nós estamos colaborando aí no que é possível, né, na questão da descentralização das ações de vigilância nos municípios e colaborando mais com essa regularização, né, dos queijos, né, dos queijos artesanais. E muitas vezes os municípios procuram a gente, são municípios até de fronteira com Minas, municípios próximos, né, de Minas, São Paulo, muitas vezes se deparam com essa situação de comercialização de queijo oriundos de Minas, nem sempre eles estão como artesanais, então tem assim um objetivo muito de orientar, sabe, esse processo todo, de modo geral, todas as vigilâncias municipais têm esse pensamento, a gente coleta queijo Minas para análise no LACEN, muito com esse viés de orientação, pensando realmente no produto fabricado no estado do Rio, tentando auxiliar eles no desenvolvimento, junto com a agricultura, né, no que for possível. O Jairo, da Imater também, que eu falo muito com ele, do Prosperar, tem as agroindústrias, né, de alimentos, do Prosperar, então está sempre se falando, tá? Então, basicamente é isso. Ô, doutor Fred, se me permite, eu acho que houve um equívoco, salvo engano meu, apareceu ali no slide que a lei 13.860, ela altera a lei 13.680. Salvo engano, ela não altera, não, são duas leis separadas. Uma, a 13.680, fala dos produtos de origem animal produzidos de forma artesanal. E a 13.860 é específica para queijo artesanal. Então, salvo engano, uma não altera a outra, não. São legislações diferentes. É isso, doutor Roberto? Acho que é, né? Está fechado o seu áudio. Seu áudio está fechado. totalmente correto, Majoli. Ok. Alberto, seu áudio está fechado. Agora abriu. Eu estava tentando aqui Vai, com o vai lá. dedo e não consegui.
Eu estava brincando com o Majori, que é um dos nossos líderes, e que ele está plenamente correto na colocação, e até brinquei para ele, então, aproveitar e se apresentar. É isso. Eu sou Maggiore, Carlos Alberto Maggiore. Eu represento o Conselho Regional de Medicina Veterinária aqui no Fórum, né? Eu sou médico veterinário, sou auditor fiscal federal agropecuário aposentado do Ministério da Agricultura, né? E estou aqui no Fórum desde final de 2018, início de 2019, acho que final de 2018. E eu queria, se me permite, né, muito rapidamente, fazer um histórico, quer dizer, dentro daquilo que dentro do meu sentimento, obviamente, que pode não ser, né, a pura expressão da verdade, né? Mas esse fórum, ele começou, ou melhor, esse grupo, Celuarte, ele começou em função da legislação do Celuarte, da 13.680 de 2018, né? E que, né, naquele momento, e eu vou lhe dizer, até hoje, né, ainda não está bem entendido, muitas coisas daquela legislação, né, não está muito bem entendido, então cada um interpreta de uma forma, né? E começamos a dialogar, inicialmente até de forma presencial, né? Fizemos várias reuniões presenciais, né? E depois de muitas reuniões, nós concluímos, né, salvo erro de interpretação minha, nós concluímos que o Estado do Rio não tinha, né, nenhum parâmetro ou não tinha nenhum produto que se enquadrasse na lei do Celuarte, né, que eram aqueles produtos tradicionais, né, com características culturais, todas aquelas características, né? E voltamos, então, às nossas conversas para uma outra área, uma vez que o Estado do Rio, né, já naquela época, e talvez muito antes disso, estava sendo inundado de produtos de origem animal de outros estados, né, muitas vezes até produtos irregulares, produtos sem atender a legislação, e muitas vezes atendendo a legislação parcialmente, e o Estado do Rio não tinha como competir, né? Não tinha como competir em função, né, de não estar organizado, né, dos nossos produtores não entenderem, né, a importância de ter que tem uma legislação e a importância de estar enquadrado nela. E começamos a mudar o foco para outras vertentes. Foi quando surgiu, então, aliás, já existia, mas, né, a partir daí começamos e aí estava junto no nosso grupo, o pessoal do Ministério da Agricultura, né, e começamos a perceber que a saída, né, para o Estado do Rio ser competitivo no mercado local e até no mercado interestadual, seria a adesão ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal, né? E aí começamos a conversar a esse respeito. O Estado do Rio, hoje, ele é um Estado aderido ao SISB, ao Serviço de Inspeção, né? Mas a gente, e aí vou colocar aqui, desculpe a sinceridade, mas nós não avançamos muito nessa área, né, dos nossos produtores entenderem, né, nós não conseguimos uns avanços muito significativos. E aí, né, eu vou me alongar um pouquinho para dar um exemplo bem recente, né? Eu participo, junto com o pessoal da Embrapa, de um projeto chamado Projeto Ovo Limpo, né, que é um projeto aí voltado para a produção de ovos de pequena escala, de pequenas agroindústrias industriais, pequenos estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, né? E esse projeto, né, que tem assim um perfil muito próprio do Estado do Rio de Janeiro,
Esse projeto, inclusive, já trouxemos aqui o doutor Eduardo Walter, que é o líder desse, que é o pesquisador da Embrapa, líder desse projeto. Ele veio aqui e falou do projeto. E esse projeto, que ainda não está terminado, né? Nós que eu digo, eu faço parte de um grupo, né? Estamos escrevendo um livro a respeito desse projeto, que deve ser lançado ainda nesse próximo ano. E esse projeto já está se espalhando pelo Brasil inteiro, já está no Paraná, já está em Santa Catarina, já está em São Paulo, Minas Gerais, Piauí, Bahia, e só o Rio de Janeiro. E nós temos aqui uma produção significativa de ovos, né? E só o Rio de Janeiro é que não aderiu a esse projeto, né? Apesar de nós termos aqui a Embrapa, a Agroindústria de Alimentos, que é aqui, do lado da gente, aqui em Guaratiba, né, que é a líder desse projeto. Então, o que acontece, né, para não me alongar muito, já me alongando, o que está acontecendo é isso. O doutor Roberto aí tem uma luta inglória de formar aí, juntar o pessoal, formar associações e depois consórcios, né? Já tivemos junto com ele em alguns momentos, né? Mas, né, doutor Roberto, queria que o senhor falasse depois. Está difícil de convencer, né? De convencer, né, o nosso produtor, né, da enorme possibilidade que ele tem, né, para os seus produtos, que não está sendo utilizado. Desculpe aí me alongado um pouco mais. Não, foi ótimo. Muito obrigado, Majoli. Peraí. Muito obrigado, Majoli. Eu também fico enrolado aqui com esse microfone, mas vou me acostumando. Roberto, então, a continuação. Vamos lá. Bom, primeiro, queria agradecer a oportunidade, né? Como eu falei no início, eu represento aqui a Associação AproRio, que congrega todos aqueles que foram licenciados pelo projeto do Estado, né, um programa chamado Programa Prosperar Agroindústria. Nesse núcleo, né, de produtores, nós temos produtores de produtos de origem animal, mas tem também muitos de origem vegetal. Então, a nossa luta, né, no sentido de que a gente tenha uma legislação, fortaleça a legislação que o Estado do Rio pioneiramente lançou, que foi a Resolução 510, em 2002, né, em que, naquele momento, lá atrás, estava se discutindo exatamente a necessidade de reconhecer a produção de pequena escala, aquela que é conduzida só pelo produtor, por um produtor, que normalmente ele transforma, ele processa o seu próprio produto primário, né? No caso de leite, vai fazer o queijo, o apicultor que vai embalar o mel, como falamos aqui, o produtor de ovos que vai precisar ter um tratamento para poder vender esse produto no varejo ou, enfim, colocá-lo no mercado. E a nossa luta, então, é que a gente tenha uma legislação apropriada para esse perfil, né? A 510 ela veio um pouco polêmica, e essa discussão cresceu e o próprio governo federal, posteriormente, reconheceu essa necessidade e criou uma figura jurídica que é a chamada agricultura de pequeno porte. Enfim, que tem aí toda uma diferença, né, quando você olha para uma grande indústria que, enfim, tem vários setores, várias pessoas em cada setor. Então, você tem que ter aí todo um controle, né, para que haja uma passagem de informação, um controle para não se perder a qualidade do produto por uma falta de informação de um grupo para outro. O pequeno não tem isso, o pequeno é um só. Ele já é, do início ao fim, o detentor do conhecimento e o condutor da produção para que ele chegue à qualidade final. E ainda tem uma característica adicional,
que o pequeno produtor ele tem que ter essa preocupação da qualidade, porque se ele não vender, ele perde o emprego dele. Então, essa a nossa luta, a luta da ProRio, para que a gente encontre uma legislação apropriada para a pequena agroindústria no Estado do Rio. Eu, quando falo isso, tenho que tomar um pouco de cuidado, porque eu acabei de citar que o Estado do Rio, pioneiramente, lançou uma resolução. Mas uma resolução, ela em vários momentos, aparecem contestações. E é preciso que ela tenha uma estabilidade, né, de interpretação para que o próprio produtor tenha uma tranquilidade naquilo que ele vai fazer. Recentemente, o Estado deu prioridade a uma temática que já vinha se discutido no Brasil, que é chamado autocontrole, né? E é importante que a gente discuta isso, porque isso garante a qualidade. Esse questionamento, né, na área animal, a gente sempre questionou por que não era exigido manual de boas práticas. Por exemplo, a parte vegetal sempre exigiu isso. Então, a gente precisa discutir isso e ter como foco que ter procedimentos especiais para a pequena agroindústria que tem apenas um processador não quer dizer que a gente tenha que abrir mão da qualidade. E por isso é que nós recentemente participamos e estamos empenhados em que essas normas de autocontrole sejam discutidas nos seus vários aspectos, inclusive com o olhar da pequena agroindústria. Me permite, é muito interessante essa abordagem, doutor Roberto, porque o próprio Ministério da Agricultura, né, eu sou oriundo do Serviço de Inspeção Federal, né, e nós tínhamos lá uma legislação que era de 1952, um regulamento, que esse regulamento, durante a minha vida inteira de inspetor, ele era questionado porque as pessoas entendiam que ele só era aplicável para grandes empresas. As pequenas empresas, eles não eram aplicáveis, né? E o Ministério da Agricultura entendeu isso, e de uns anos para cá, não sei de quantos anos, mas de 2000 para cá, ele tem baixado regulamentações específicas para estabelecimentos agroindustriais de pequeno porte, né? Por exemplo, nós temos aí uma IN 16, que é de 2015, que já fala sobre isso, e depois tem um IN, quer dizer, Instrução Normativa, depois tem uma outra Instrução Normativa de número 5, de 2017, né? Isso. Que é específica para ovos, para leite e para mel. Então, sem dúvida nenhuma, o Ministério da Agricultura aí, de resto dos estados também, principalmente os estados, eles têm tido uma preocupação, sim, com respeito a esses pequenos estabelecimentos, que são típicos do nosso estado do Rio, né? O nosso estado do Rio não tem, pelo menos na área de origem animal, tem ali em Três Rios uns estabelecimentos maiores que até exportam, não sei o quê. Mas, no geral, são pequenos estabelecimentos industriais que se enquadram perfeitamente nessas legislações que já existem aí, né? E que a gente deixa de ser competitivo, né, na medida em que a gente recebe produto de Minas Gerais, produto do Espírito Santo, produto de São Paulo, de outros estados, né, conforme eu disse, muitas vezes de forma até irregular, e a gente não consegue competir com isso. E aí o nosso produtor ele fica numa situação, de fato, muito difícil, né, para ele desenvolver o seu produto. Mas, olha, só para reforçar o que você coloca, da importância da pequena agroindústria, nós fizemos um estudo, a ProRio fez um estudo em 1919, finalzinho de 19, né, estudou todos os registros. 2019. 2019. Tu falou 1919. Não, eu tô ficando gaga, desculpe. A idade está chegando. Quando a gente passa de 80, começa a fazer isso. Mas, enfim, 2019, perfeito, obrigado. As pequenas agroindústrias, registros ativos
na parte animal, representava 33% de todas as indústrias registradas no Estado. Eu acho que isso é significativo. Muito significativo. Muito. Ok, gente. Muito obrigado. Jane, você poderia se apresentar e falar alguma coisa? Boa tarde a todos. Me atrasei um pouquinho. Eu sou médica veterinária, sou representante da Vigilância Sanitária de Niterói e também estou terminando meu pós-doutorado na tecnologia de alimentos, discutindo até um pouco essas questões artesanais, e quero agradecer aqui o senhor Roberto, a visita dos nossos alunos do mestrado e doutorado na propriedade dele, que ele é um apaixonado. E eu acho que esse grupo aqui a gente precisa se reinventar para a gente, né, já que é da Alerj, saber quem são os deputados que são da Comissão de Agricultura e de Meio Ambiente, né, que a gente possa reforçar, até que a gente aproveitar a equipe técnica daqui, né, para propor, né, proporções, somente para a nossa agricultura, fortalecer a nossa agroindústria aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que o professor Maggioli, colega, já explicou bem, e acho que o objetivo desse grupo é esse: a gente pode ajudar de uma forma técnica, né, para poder fortalecer, mas a gente precisa de política pública, principalmente para o pequeno produtor, o agroindústria, né, porque a gente não tem investimento nem de pessoas técnicas também. Não tem mais concurso para a área da agricultura, né? Nem na área de vigilância. Né? A gente sabe que cada vez mais, e é importante que também já expertise essas pessoas que têm experiência. Eu acho que ser mais velho ele não significa ser gaga, ao contrário, ter experiência para poder passar para os novos colegas e técnicos profissionais. E são muitos desafios, porque você hoje o selo arte, você tem a escala artesanal, você pode ser um pequeno produtor, não ser ter o selo arte, mas ele produzir de forma artesanal. Então, esses conceitos, às vezes, ficam imbricados, se confundem, porque acabou o selo arte sendo uma coisa voltada para uma indicação de origem. A gente pode ser até que a gente consiga algum selo arte aqui no estado do Rio de Janeiro, não sei se alguém tem uma tradição ou criou algum produto, mas o mais importante, a gente, além do selo arte, é incentivar os pequenos produtores a se manter, que é muito difícil estar no campo. As pessoas não têm noção do que é ficar no campo. Né? Como é difícil você chegar para vender seu produto, porque aí, como o Maggioli falou, vem tudo de fora, a gente acaba não fortalecendo a nossa aqui, trabalhar o localismo, né? O comprado próximo do nosso, fortalecer o nosso estado. É isso. Espero que o nosso grupo aí se reinvente, né? E não fique aqueles embates entre achar que a fiscalização atrapalha, ao contrário, ela fomenta, ela qualifica, porque a gente acha que é o contrário. Senão, senhor Roberto, estamos devendo aquela visita com uma proposta de um manual de boas práticas lá para o seu laticínio, hein? Com certeza. Falou que vai. Aproveitando a oportunidade, eu queria só aproveitar a fala da Jane para dizer que esse chamado selo arte, né, que é uma confusão. Aliás, cada estado está criando a sua legislação, né? Mas a legislação, a lei, a 13.680, ela não fala em produto artesanal, ela fala em produto produzido de forma artesanal. Não é o produto que é artesanal, é a forma de produzir que é artesanal. Isso. Só isso já está levando uma confusão aí pelo Brasil inteiro. Eu até cito, né? Eu até cito que eu assisti a uma palestra, já tem bastante tempo isso, eu acho que já falei aqui, todos já sabem o que eu vou falar, que lá no Mato Grosso, não sei se no Mato Grosso ou no Mato Grosso do Sul, foi dado o selo arte para uma produtora de kefir, que é um produto que não é nosso, é lá dos árabes, e quer dizer, foi dado para ela o kefir artesanal, dentro da lei do 13.680. Imagina só essa interpretação. Confuso, né? Desculpa, não vou falar mais não, porque eu já estou ficando muito tempo. Aqui eu estou vendo
Malu, você está aí? Eu não estou... Ah, Sim, eu estou. boa tarde, Malu, tudo bom? Eu vou te convidar para falar, Boa se tarde. apresentar, né? Fique à vontade. Tá, então. Eu sou Malu Fragoso, eu sou produtora. Eu estou aqui representando o end, a parte final de quem está produzindo. Conheço algumas pessoas aqui, Roberto, né, e outros que são parceiros e colegas. Eu estive ausente dessas reuniões no último ano, principalmente porque o meu laticínio, que é um laticínio de pequeno porte, que tem certificação orgânica, né, e que situado em Barra do Piraí, eu tive que fechar durante a pandemia, tive que encerrar minhas atividades, suspender as minhas atividades e não retomei até hoje. Então, durante um tempo, eu continuei acompanhando, depois eu interrompi. E a última coisa que eu celebrei foi o selo CISM. O CISM. O que eu posso dizer como produtora é que, primeiro, a gente não tem nenhum tipo de subsídio ou apoio ou qualquer reconhecimento do esforço em produzir algo com qualidade que venha se diferenciar no nosso estado. Ou não sei se no Brasil, mas no nosso estado não tem. Então é extremamente cansativo e desgastante você se dedicar a uma produção de qualidade quando você não tem apoio. E depois você não tem o selo. Então eu gostaria muito de ser selo arte. Primeiro porque eu sou uma artista de formação, tenho o meu mestrado, meu pós-doutorado, tudo em outra área de conhecimento, mas faço o meu trabalho com esse espírito de estar criando um produto que seja de excelência e criativo e inovador e diferenciado. Mas eu não consigo. Consigo adquirir essa certificação, digamos, do selo. E passei a focar no CISB, né? E talvez fosse esse o caminho. Mas uma outra dificuldade que nós temos e que, infelizmente, eu não vejo muita solução é como que os municípios atendem a isso. Quer dizer, como que eu, como produtora, no município, consigo chegar a pleitear um selo que o meu município não tem interesse, eu não faz nenhum trabalho, eu não tenho nenhum representante, eu não tenho quem fiscaliza, não tem nada. Então, a gente pode ter a possibilidade dos consórcios, que é interessante, mas o município também não faz nenhum consórcio. Então, o produtor, se não existe uma política pública, se não existe um encaminhamento para que isso aconteça nos municípios, a gente fica amarrado, a gente não tem para onde ir. Eu não posso pegar meu laticínio e mudar ele de município. Aí eu gostaria muito de ir para Bananal, ali em São Paulo, porque tem muitas oportunidades, o imposto é mais barato. Não consigo, eu estou fixa, né? Não é um bem móvel, é um bem imóvel. E eu estou nesse grupo também há muito tempo, desde as reuniões presenciais, na expectativa de conseguir, em algum momento, me credenciar para ter um selo que valorize o meu trabalho, que reconheça o valor do meu trabalho e que me permita concorrer com todos os queijos, os 35 produtores de queijo que tem na feira que fazem queijo em casa e que não tem nenhum tipo de fiscalização, ou com todos os produtores que vendem, ou revendedores que vendem no meu bairro aqui no Rio de Janeiro, selos que não tem rótulo, que vende tudo que é lugar. É muito difícil você sobreviver se você não tem um respaldo. Eu não quero dizer que eu não quero fazer, eu quero fazer, né? Mas eu não quero me sacrificar, eu não sou nenhuma Joana d'Arc e não estou aqui para ficar defendendo uma bandeira da impossibilidade. Eu quero ser realista e trazer essa realidade para a minha prática e poder fazer esse trabalho e contribuir, né, de forma digna para fazer isso. Então, eu fico aqui, me coloco à disposição sempre para discutir e tá colaborando de alguma maneira como produtora, né? Como aquela pessoa que está na linha de frente, né? Produzindo, enfim, leite e queijo. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Passa a palavra. Obrigado, Malu.
Pois é. E agora eu vou puxar uma reflexão, né? Olhando o histórico que o próprio Majoli fez de todo o grupo, eu acho que nós chegamos no momento onde nós vamos ter que usar esse conceito que a Jane trouxe, né? Usar esse conceito que a Jane trouxe, reinventar. Porque, pelo que o Majori me colocou, eu cheguei agora, eu vi várias reuniões que estão armazenadas de vídeo, mas por todo esse histórico que foi colocado, nós chegamos nesse grupo de trabalho num impasse, né? Onde esse impasse a gente está parado ali nesse impasse, a gente não está conseguindo avançar, né? E quando a gente não consegue avançar, o que pode acontecer, infelizmente, é recuar, né? É recuar ou sumir. E isso não é interessante. Então, eu quero ver se a gente pode discutir um pouco hoje, isso é muito importante que seja bem trabalhado, né? Essa reinvenção do grupo. Ou o grupo vai continuar como grupo de trabalho, ou a gente pode, talvez seria uma ideia, a gente passar a integrar e fortificar a Câmara Setorial do Agronegócio, né, que também poderia ser, seria uma visão do pequeno produtor, né, seria a visão do pequeno produtor ali na Câmara Setorial do Agronegócio. Eu não sei, eu realmente não sei, mas eu vou deixar com vocês essa discussão, mas a gente precisa, de certa forma, sair com uma diretriz hoje, para que a gente possa até continuar organizando nossas reuniões como grupo de trabalho, o que não há nenhum problema, desde que a gente se reinvente, né? E faça uma pauta, construa uma pauta que a gente consiga avançar, né, nesse impasse, ou a gente fortificar a Câmara Setorial do Agronegócio e lá colocar todas essas demandas do pequeno produtor, né? Então, essa seria talvez, eu não sei se eu estou certo, mas fica aqui, vocês vão falar sobre isso, mas eu acho que essa seria uma tônica desse conceito que a Jane trouxe, adorei quando ela falou, da reinvenção, né? De se reinventar nesse grupo, para que a gente possa abraçar o pequeno produtor, para que a gente possa dar abraçar não no sentido, em todos os sentidos, eu diria assim, né? Tanto da amizade, como também naquela questão do produzir e conseguir uma certa competitividade. Então, a palavra está com vocês na reinvenção. Vamos lá. Posso pegar a palavra? Pode. Roberto, antes de você? Pode. Eu sinto que não é uma questão de reinventar, porque eu acho que foi feito um trabalho excelente, eu acho que foi feita a reflexão necessária. Acho que nós chegamos a um impasse, e esse impasse ele não tem a ver com reinvenção do grupo, eu acho que tem a ver com política pública, com vontade de se fazer, e com questão financeira, de ter esse subsídio. Então, eu não entendo, eu não vejo como voltar atrás, não vejo como isso pode ser voltar atrás. Eu também não vejo isso como uma reinvenção. Eu acho que o grupo ele é sólido, as pessoas que estão aqui são sérias. Se a gente precisar reunir para tomar alguma decisão, nós temos pessoas que vão se reunir. Eu sinto falta de que haja realmente a vontade política de se fazer isso. Então, vir com uma proposta de haver a possibilidade de não ter mais o grupo e se passar a discutir isso em outro lugar, para mim isso sim, não acho bom, acho isso um mau sinal. Acho que a proposta em 2023, na retomada da nossa economia, na saída da pandemia, vamos fazer isso acontecer. Porque se for para ter um outro caminho, aí sim eu acho meio desastroso. Essa é a minha sensação, é como eu sinto o encaminhamento. Eu acho que o encaminhamento tem que ser como que a gente resolve o impasse do CISB aqui no Rio de Janeiro, do celular no Rio de Janeiro, e ter vontade política de fazer isso acontecer. Porque o que nós temos, o que não falta são pessoas querendo fazer isso acontecer, ao meu ver. Posso estar enganada, mas passa a palavra.
Deixa eu fazer um comentário. A gente tem que saber o objetivo do grupo. Jane, só um instantinho só. Balu, é só para consertar, talvez você tenha entendido um pouco mal. Quando eu usei o termo reinventar, é reinventar essa própria discussão, é rever, talvez, acho que é até isso que a Jane vai trazer agora, os nossos objetivos, o que a gente vai fazer. Isso é uma reinvenção, porque nós chegamos no impasse, no momento que a gente não, pelo menos o que eu estava vendo, né, porque eu não participei, o grupo não avançava. O que o próprio Maggiore me colocou aqui, até numa conversa, e colocou hoje de novo, o grupo não avançou. Então, é isso que eu digo de se reinventar. Lógico, eu acho que todos vocês extremamente responsáveis, extremamente capazes de chegar lá. E até para que a gente possa trabalhar nesse sentido de políticas públicas, a gente precisa traçar metas para trabalhar para chegar lá, né? Para a gente ver o que é que a gente pode fazer. Tá bom, Malu? Desculpa se eu fui mal entendido. Jane. Eu quero falar, porque a gente precisa realmente se reinventar enquanto grupo. Eu também concordo com você, Malu, de a gente não ir para o agronegócio. Acho que ele tem que fortalecer até os pequenos nesse grupo, já que a proposta era o Celuarte, o CISB, os pequenos produtores. Eu acho que o senhor Roberto ele tem muita luta por isso há muitos anos. Agora, a gente não, qual o poder que a gente tem enquanto política pública? A gente precisa dos deputados, né? A gente precisa, esse é o papel. Tecnicamente, a gente pode orientar, debater, né? Até quando se propõe leis, é importante que sejam leis que sejam aplicáveis, né? Sejam as pessoas tenham conhecimento técnico para você propor uma lei, né? Agora, a política pública, a gente precisa de que os órgãos que fomentam a política pública nos apoiem, porque senão o nosso grupo... Eu participei desde o começo, e às vezes eu ficava muito frustrada, porque ficava um embate, né? E nada acontecia, a gente não avançou pouco, apesar de ter um grupo técnico e de produtores aguerridos, mas a gente pouca coisa aconteceu assim, a nível efetivo. Então, acho que para se reinventar, sim, qual o objetivo do grupo, metas, o que a gente pretende fazer, e todo mundo aqui também é muito ocupado, fica só, né? Às vezes aí as pessoas vai perdendo, muita gente saiu do grupo, porque a gente teve muito, assim, você não participou em todos, mas tinha muito embate, então a gente acabava as pessoas começavam a sair. Então, acho que é importante até que esse grupo que está aqui, a gente se fortaleça e se reinvente numa forma de como trabalhar isso, como a gente trazer, por que o seu município, o seu município não interessa que se melhore, se você tem um celular, que o seu produto seja de qualidade. Onde está acontecendo? Né? Qual é o papel do Estado nesse segmento? Será que o Estado vai poder ajudar ou ele não tem como? Quem são esses nossos novos deputados que entraram aí, que eu não sei, que está nessa comissão que pode nos apoiar? Então, é isso. Né? Espero que a gente que a gente se organize para se fortaleça para os agricultores, para o nosso estado ele realmente tem que ser pequeno mesmo, a nossa vocação até que poderia ter não um celular, um trabalho diferenciado, que tenha, né, toda uma... Já tem aqui, já poderia a cachaça, que não é vegetal, mas ela é daqui do estado do Rio, né, de Paraty, tem vários artesanais. O doce de leite lá do Roberto, de repente, pode ser um arte, aí não sei. E aí esse conceito que a gente pode discutir também, né? Ou até modificar. É isso. Fred, me permita, eu só queria resgatar, porque ficou assim eu fiquei um pouco preocupado. Eu acho que o nosso grupo, eu agora vou falar pela associação, foi um grande fórum que nós encontramos para começar a discutir e reconhecer essa necessidade da pequena agroindústria. Eu acho que foi importantíssimo. E eu acho que a gente tem que reconhecer que nesses anos em que estivemos e chegamos até aqui, muita coisa foi decidida. Por exemplo, a decisão da discussão do CISB, a adesão do Estado do Rio de Janeiro ao CISB, ele nasceu no nosso grupo, inclusive com o convite aos responsáveis pela defesa agropecuária do Estado, em que isso foi discutido, e a partir dali se tomou a quem competia, né, quem tinha competência para fazê-lo, que era da agricultura, fez. O que nós precisamos continuar é essa discussão e buscar soluções para os problemas que temos
e realmente abrir caminhos, como a Jane colocou, no sentido de política pública, recurso, e não precisa ser monetário, é recurso técnico, entende? É isso que a gente precisa discutir, eu acho que esse fórum é muito importante para isso. Eu não queria esquecer, não, acho que foi muito importante tudo que fizemos até aqui. É isso. Ótimo, querido. Obrigado. E vejam bem, não fiquem chateados comigo quando eu coloco esse impasse. É que eu tenho que definir, a gente tem que definir. Não. E realmente a gente tem que dar uma revigorada nisso, né? Para que a gente possa continuar, né? Werner ou Majoli, quem que... Eu sou obrigado, né? Eu já tenho 40 anos nessa história, né? Invariavelmente, e eu sei que eu sou um sujeito, às vezes, meio chato de falar em lei, Não. né? Mas é o meu trabalho, sempre foi o meu trabalho. E as leis estão aí para serem cumpridas, né? Então, a gente discutiu muito aqui, e eu acho que já não é mais hora da gente discutir se a lei é dura ou se não é. Na verdade, as legislações de produtos de origem, com respeito à elaboração de produtos de origem animal, elas estão aí. Se são boas ou se são ruins, né? Cabe a nós tentar mudá-las, né? Da melhor forma que possa atender à necessidade do produtor e atender principalmente à necessidade do consumidor, porque, em última análise, todos nós somos consumidores. Aliás, eu já tinha sugerido aqui em outros momentos, né, que nesse grupo falta uma peça, que é o representante dos consumidores, né? Porque nós temos aqui representantes de vários segmentos, mas não temos um representante dos consumidores. Então, nós também. Deixa de ser. eu digo representantes oficialmente, quer dizer, de instituições ligadas ao consumidor. Estou falando que todos nós somos consumidores, né? Então, nós ficamos aqui muito tempo, né, discutindo, né, sobre a legislação. Aliás, a partir desse grupo aqui, né, surgiu até a Lei 90/95, não, 90/59 de 2020 aqui do Estado, né, que é os queijos artesanais, de que me parece que está em vigor, mas não sei se alguém já se enquadrou nela, não sei bem como é que anda isso, mas tem uma lei específica. Como os outros estados fizeram, né, inventaram lá a sua interpretação do produto artesanal, aqui também, no estado do Rio, iniciativa do deputado Luiz Paulo. Mas eu acho que ela não foi adiante, não. Não foi adiante? Foi aprovado, foi. Só que ela foi Não, totalmente alterada em relação ao que aprovamos aí. Mas ela foi aprovada. A regulamentação é que eu acho que não saiu. Ela não está regulamentada ainda. Então, quer dizer, é o que eu digo o seguinte: as ferramentas, elas estão todas aí, né? Estão todas aí. Ou ruim ou boas, não vamos discutir. Quer dizer, podemos até discutir se nós tivermos, e aí estamos ligados à Assembleia Legislativa, né? Se nós tivermos, assim, uma proposta de alterarmos aqui ou ali, de adaptarmos as nossas necessidades, as necessidades dos nossos produtores do Estado do Rio. Mas, enquanto isso não acontece, é o que está aí. Nós não temos, o que o doutor Roberto falou, os programas de autocontrole, né, que são exigências. O Estado do Rio é um Estado que está aderido ao CISB, né, tem condição, né, dos estabelecimentos que se enquadrarem lá na equivalência proposta pelo Ministério da Agricultura, né, que estão sob a égide da inspeção municipal ou da inspeção estadual, desde que tenham essa equivalência, eles podem comercializar os seus produtos para o Brasil inteiro. É o que está acontecendo com a gente hoje. A gente vai no mercado, né, tem um monte de produtos lá de outros estados, fiscalizado por município ou por estado, escrito lá com selo CISB, sendo vendido aqui.
e nós não conseguimos vender os nossos produtos nem internamente, quanto mais externamente. E aí, né, desculpe me alongar um pouco, né, começar a discutir legislação, podemos até discutir com uma proposta de alterar aqui ou ali. Sim. Mas discutir, porque a legislação é muito difícil, eu não consigo me enquadrar nela, eu acho que é ficar rodando, porque dessa forma nós não vamos conseguir avançar em nada. Desculpe, mas é o que eu penso. Obrigado, Majoli. Werner, quer falar alguma coisa? Eu acho uma coisa importante, como a Jorge está falando, e treinamento, capacitação, oferecer cursos. Sim. A situação do Prosperar. Eu lembro, eu entrei na vigilância, entrou em 2001, 2002. Tinha acabado de ter o Prosperar, estava começando. E na época meus chefes estavam sempre envolvidos, o Jairo até hoje, né, na época. E as indústrias na área de vegetais, né? Saiu uma legislação na época, uma resolução da SES. Muita coisa mudou de lá para cá, de licenciamento, de risco, KNAI, né? Mas houve parte da Anvisa flexibilização em cadastros, e posso falar por parte da área de vegetais, da indústria de vegetais, né? Que a legislação ela é mesmo, mas assim, o entendimento aí a capacitação, assim, o pensamento no risco, muita coisa mudou, passou a se pensar mais no risco, em focar nos pontos de controle, nos riscos. Então, muita coisa mudou, sabe? E uma coisa que a gente vai vendo durante os anos todos, a gente vai vendo, que é informação, capacitação, as pessoas precisam, eles estão na ponta produzindo seus alimentos e a gente precisa passar isso, né, para eles. E com relação especificamente ao queijo, né, muita coisa realmente depende da agricultura, ou sim, o município, o estado, ou o CIF, né, a vigilância sanitária, né, é uma atividade sujeita de licenciamento. Mas nós podemos fazer o controle que a gente faz pós-mercado, o controle do produto no pós-mercado, pós-produção. Mas os municípios têm muitos, eu Casajane, muitos veterinários. Eu sou engenheiro químico, né? Tem muitos, nós no estado temos alguns veterinários ainda, mas a maioria é nutricionista, engenheiro químico, tem muitos biólogos. Mas assim, nos municípios ainda tem muito veterinário, tem muita essa área toda. Eles estão também envolvidos na área animal, muito envolvidos, através das secretarias municipais de agricultura, quando tem. Então é isso, eu acho que uma coisa que importante em paralelo é a capacitação, evoluir alguma coisa sobre capacitação e a simplificação para o produto, né? E aí realmente as normas são as normas são da agricultura, né? Com exceção dos produtos vegetais, que as normas são as mesmas desde que a gente entrou há 20 anos, as normas são as mesmas, boas práticas, não mudaram nada. Você vê 20 anos, as normas não mudaram. A questão agora é de bom senso, de pensar no risco do produto. Realmente o pequeno ele pode ter um produto de qualidade, ele trabalha em escala menor, ele pode ter uma visão de higiene, de manipulação de produto enorme, né? Então realmente tem uma oportunidade muito grande, tá? E aí que a gente está aqui para poder contribuir, a gente está aqui disponível para contribuir, tá bom? Werner, você falou a coisa principal, é capacitação, é aquele que está no dia a dia, à frente. Esse precisa ser capaz, precisa ser capacitado. Essa é a palavra-chave. Sim, com certeza. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo? Opa, Raquel. Estamos ouvindo bem. Eu acho que falou a palavra capacitação, eu lembrei, né? Tem muito a ver com a nossa participação nos fóruns, aí não só do Celuarte. Eu sou Raquel Lima, sou do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, né? Temos aí como missão essa capacitação do produtor rural, né, das pessoas que produzem aí no campo. E estamos no Celuarte já com essa parceria desde o início, num processo de que nós observamos a necessidade de formação
quando a gente já executa essa formação no campo, de boas práticas, né, recorrente, no trabalho de processamento, tudo na atividade primária nós realizamos. Mas com a entrada da TAG Agroindústria, nós observamos uma grande necessidade de formação e principalmente no trabalho de programas de autocontrole. Então, hoje, nós executamos, desde do ano passado, foram 3 turmas relacionadas ao programa, como elaborar programa de autocontrole para os responsáveis técnicos. Fizemos já 2 atualizações para a fiscalização, que nós observamos junto da Superintendência de Defesa Agropecuária do Estado, essa necessidade também de atualizar, né, quem é responsável por auxiliar, não só o processo de fiscalização, não é só, né, de punir, também tem um processo educacional aí, ou deveria ter. Então, a gente está na 2ª atualização, fizemos uma para os fiscais estaduais, PSI, estamos nesse momento com a fiscalização municipal, realizando uma turma que a gente teve, engraçado, tivemos 140 matrículas ou inscrições, somente 31 do nosso estado. A maioria era assim, Rondônia, Pará, e necessitando e pedindo, então a gente está aí tentando. E, além disso, estamos preparando 2 outras ações também de uma demanda que veio de saque para a agroindústria, rotulagem e outros tantos que vierem aí. Então, estou aqui aberta, o programa, quando fala em capacitação, a gente já se anima, né, que é a nossa praia, e estamos dentro do fórum para esse atendimento ao produtor rural, que nós percebemos, sim, a grande necessidade. Dá licença, Raquel, eu estava aqui fazendo a reflexão com a minha equipe a respeito da tua fala, né? Que é muito interessante, a capacitação, e está falando de outras pessoas também, o próprio Werner falou isso, né? E a gente estava pensando como é que o fórum pode ajudar nisso, né? Uhum. E quando a gente estava pensando aqui, que era oferecer, abrir as portas, organizar uma capacitação para as secretarias municipais, para que isso acontecesse, você tocou no assunto também que estava fazendo isso. Então, não sei se for a Senar e a LERJ convidam, talvez a gente aumente essa participação nessas capacitações. E aí, de repente, a gente pode tentar, porque lembrando que nós somos o legislativo e a capacitação estaria mais, essa parte seria mais executiva, mas a gente pode tentar trazer para cá, nós temos espaço, né? Temos bastante espaço, poderia ser uma ideia. A gente trazer essa capacitação para cá, juntar os esforços, né? E tentar chamar o máximo de municípios possível para que ela ocorra. Né? Fred, só te cortando já, o nosso processo de capacitação, né, nós do Senar somos muito aprender a fazer fazendo. Então, as nossas capacitações seguem o sentido de que a gente vá capacitar quem efetivamente vai levar o produtor. E aí nós observamos, claro que indiretamente, como é o caso dos fiscais, a gente acredita que atualizando eles nos programas de autocontrole que seguem toda uma linha aí de melhorar a qualidade dos produtos, de trabalhar a responsabilidade sobre a qualidade, a gente tem atualizado os fiscais, estamos junto do mapa também, nessa busca aí dessa implantação do CISB em alguns municípios. Então, é um trabalho aí que a gente já iniciou. Não estamos contra a gente fazer, mas a nossa proposta é até virtual nesse momento, a gente não tem nenhuma prática para se levar. Então, não sei se presencial, talvez, eu acho que depois de 2020 as coisas não estão funcionando tão bem assim no presencial, né? Mas estamos abertos também, mas é o que eu estou, assim, o programa de capacitação já existe, talvez a gente esteja aqui no fórum também para que receba essas contribuições de vocês, do que mais a gente precisa aí para apoiar. Mas esse trabalho nasceu de uma necessidade feita na prática, recorrente, de um desconhecimento
total do produtor, principalmente do pequeno produtor, que ainda se sente distante do programa de autocontrole. E isso é uma discussão, aí a gente discute muito, está muito próximo com o Jairo, fazendo essa discussão, tentando trazer o pequeno produtor para o conceito de autocontrole. Talvez a gente tenha que adaptar, sim, eu até entendo, não sou uma técnica efetiva na área, a gente tem que adaptar o programa para o pequeno produtor, eu também concordo, mas qualidade, isso aí a gente não pode deixar, né? Seja no selo artesanal, seja numa agricultura, num produto que não é artesanal, a qualidade é o princípio básico aí. Ok, Raquel. E nós estamos aí, qualquer coisa a gente vai discutir, no que a gente puder ajudar, estaremos juntos. Jane? Mais um comentário. Além da capacitação, que é super importante, a gente precisa apoiar o pequeno produtor, principalmente em questões assim, análise laboratorial, quem faz? Como é que a gente vai testar a qualidade? Né? Isso é questão complexa, tem custo. Então, qual o apoio do Estado ou do município para você analisar, atestar um rebanho, para você fazer um queijo de leite cru? É um exemplo. Questões agora que está muito em moda, né? Está todo mundo fazendo charcutaria artesanal. Como é que está a qualidade disso? Como é que tá? Isso aí é um curso, então eu pensei até na universidade dando apoio, né, para os pequenos produtores, porque o Estado apoiar, né, o pesagro, porque não adianta a gente só capacitar se eles não têm, né? Por isso que o pequeno fica sempre na irregularidade, porque ele não tem apoio de nada e acaba se mantendo na irregularidade. É difícil para aquelas pequenos produtores, às vezes, para você entrar, não tem nem internet, entrar no. Como qualificar? Aí acho que a Emater tem um papel importante, e acho que a gente está aqui para somar, mas são coisas muito mais complexas. A cadeia produtiva do agronegócio, pequeno ou grande, é complexa. Então, assim, até eu fico pensando hoje na criação de tilápia, o abate, as pessoas ficam. O tilápia não tem no abatedouro móvel, eles abatem lá mesmo, qual a estrutura para isso? Né? A questão da pesca artesanal. Olha, a gente tem muita coisa para. Não é só queijo, não. Não é só queijo, não. O mel fraudado, o que mais tem? A gente analisa lá na faculdade, no laboratório da faculdade. Né? Então, aí o celuarte, a qualidade do produto, mas precisa apoiar, porque só um grande consegue ter um laboratório, pagar um laboratório, ter uma equipe, ter RT. O pequeno ele não tem como. Então, é isso. Por isso que eu estou aqui, eu defendo os pequenos, mas com qualidade, Obrigado. né, Maggioli? A gente também é consumidor. A que eu compro para mim é para os outros, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Então, é isso. Antes de qualquer coisa, nós somos consumidores. Eu nunca mais esqueço do meu mestrado, porque eu trabalhei com agrotóxico, e aí o produtor que eu fui, ele tinha uma horta de tomate orgânico para ele, a gente que também comia tomate com agrotóxico. Eu fiquei para ele é diferente para vender. Eu vi. Fui na propriedade, então é isso. Bom, gente, olha só, nós estamos aqui, está ótimo. Eu já percebi que o nosso grupo, o desejo é que a gente continue, né? Estamos aí, vamos em frente. Preciso organizar uma agenda com as datas e preciso organizar uma pauta, né? Preciso organizar uma pauta. Para que eu organize essa pauta, ou seja, a pauta vai ser o quê? Nossos próximos passos, né? Então, efetivamente, com tudo isso que a gente falou, a questão das políticas públicas, a vontade política, o que a gente vai fazer objetivamente, o que a gente vai discutir, o que a gente vai... como é que nós vamos ocupar as nossas próximas reuniões, né? Isso que a gente precisa caminhar, né? Porque, tudo bem, é ótimo, tudo isso aqui eu estou entendendo, mas a gente precisa ter um passo concreto para que a gente possa, na próxima reunião, que a gente já tem mais ou menos um calendário pronto, a gente vai passar para a aprovação, mas na próxima reunião nós vamos conversar sobre o quê? Nós vamos falar o quê? Nós vamos trabalhar como? É isso que eu queria que a gente agilizasse agora nessa segunda metade da nossa reunião. Tá? Então, vamos trabalhar. Vamos lá. Maggioli? Você fez menção... Não, eu entendo. Maggioli, desculpa. Senão você é mal educado com a Malu. A Malu levantou a mãozinha ali. Então, tudo bem. Por favor.
Eu gostaria de fazer uma proposta de um dos assuntos, né? Já encaminhar uma proposição, porque eu sinto que é uma necessidade minha, pessoal, e de pessoas do meu município. Eu gostaria de entender como que legalmente, dentro desse fórum, né, legislativo, poderia se criar uma relação vertical, além de uma relação horizontal, que é o que a gente tenta fazer localmente, mas uma relação vertical, de forma que todos os municípios tenham uma pessoa que seja capacitada e que esteja atendendo ao selo, CISB, ou Seloarte, ou alguém que possa ter essa função. Então, pode ser a gente já falou aqui antes da deficiência de funcionários, da falta de pessoal, da falta de dinheiro, da falta de gasolina, da falta de carro, enfim, essas coisas a gente conhece. Mas, digamos que o produtor consiga chegar até o núcleo de vigilância sanitária, digamos que ele consiga levar o produto dele, ele chega lá, ele não tem ninguém que ouviu falar em CISB, ou que saiba como funciona, ou que possa dizer algo a respeito disso. Então, se a prefeitura não está trabalhando isso, existe uma forma legal de que possa se incluir, né? Se colocar dentro desse espaço alguém que tenha essa capacitação. Seria uma proposta, quer dizer, ter alguém em todos os municípios que tenha essa capacitação, não diga nem função, mas se isso é possível. Alô, deixa eu te perguntar, deixa eu só ver se eu entendi. O que você queria é assim, de que forma poderia ter em cada secretaria municipal, em cada município, né, alguém capacitado para trabalhar esse Seria, tema? digamos, um representante, Mas se né, for um representante... Pode deixar isso obrigatório em todos os municípios, ter uma pessoa dessa, seria isso? Sim. De que forma a gente legalmente poderia obrigar, eu teria que obrigar, porque senão o município não faz, obrigar o município a ter alguém que tenha essa capacitação ali para atender o produtor. Porque se a gente tiver ao menos alguém que sabe, a gente pode até se dirigir ao produtor, ou referenciá-lo, ou, enfim, mas a gente não tem isso. Seria uma pessoa. Isso seria uma contribuição já imensa. Okay. Mais alguém? Se me permite, eu acho muito difícil conseguir essa obrigatoriedade. Né? Para você ter uma ideia, né, tem município que não tem nem legislação sanitária. E não são poucos, são muitos. Então, eu não vejo de que forma, a não ser, obviamente, o munícipe, e no caso o produtor, ir lá na prefeitura e exigir disso. Quer dizer, vai um dia, vai outro dia, vai outro dia, até que um dia alguém vai... Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. A gente... quer dizer, estou falando em tese, tá? Eu não sei como poderia exigir que tivesse, até porque, né, a gente tem andado por aí, né, e tem muitos municípios que não têm serviço, por exemplo, de vigilância sanitária, de fiscalização, serviço de saúde pública, não tem. E aí exigir que tenha, eu acho que é difícil. Entretanto, né, eu acho que cabe, e é por isso, mas é exatamente por isso, que as ações de saúde, né, através do SUS, elas foram desviadas do governo federal para os municípios. As ações de saúde, elas são locais. Por quê? Porque entende o governo que é muito mais fácil o munícipe cobrar do seu município do que o cidadão cobrar de Brasília alguma coisa na área de saúde pública. Né? Então, me parece que a ideia da criação do SUS veio daí. Né? Então, eu, assim, a grosso modo, como cidadão, né, como um simples cidadão, eu acho muito difícil a gente conseguir isso aí, que cada município possa ter um agente ou uma pessoa qualquer que seja especificamente dessa área que possa auxiliar os produtores. Não sei. O doutor Roberto, que anda mais por aí na tentativa de
de induzir os municípios a terem as suas representações, talvez possa falar melhor do que eu. Sim. Acho que se tiver a capacitação já é uma grande coisa. Alguém que já está lá, que tem a capacitação, seja um multiplicador. O que o Marjorie falou, e é verdade, eu ando por aí e vejo, em muitos municípios, isso não é uma prioridade. Você vê secretarias de agricultura lá que, eu tenho que falar a verdade, só está lá para pagar o recurso para a gasolina do pessoal. É isso, não tem nenhuma política pública, não tem nenhuma discussão séria do setor. Colocar um representante, honestamente, eu concordo com a Major Malu, vai ser pouco difícil. O que eu acho é que essa existência desse conhecimento no Estado teria que ser difundido e colocado para cada prefeitura, quem quiser ter acesso a essa informação, qual é o caminho a seguir. Vou reforçar, por exemplo, o que o Major falou e o Werner falou também, da vigilância sanitária. A vigilância sanitária hoje está no município. Qualquer coisa que você precise, até licenciamento de uma agroindústria vegetal, ela vai começar ali no município. Então, ou seja, o que a gente precisa é que esse conhecimento seja amplo. De repente, se isso funciona em todos os municípios, porque a vigilância funciona em todos os municípios, por que essa informação não dar orientação ao município, ao habitante lá, ao munícipe? Eu acho que tem que ter um ponto em que a pessoa possa dizer, olha, você tem que ir para lá. Alguém que diga aonde é que ele tem que ir e fazer o contato. Do ponto de Estado, no Estado isso existe. Se você precisar de alguma informação para montar uma pequena indústria, vai surgir imediatamente, é só contactar a Emater, você vai ver que vai surgir o Jairo na mesma hora para estar lá, para dizer e prestar a informação. Essa ideia existe. O que o município precisa ser despertado para isso. Tem hoje em dia também, não é muito, acho que também não é muito foco aqui, né? Mas eu escuto falar, não sei qual está o nível, né? Das salas de empreendedores, né? Mas é muito mais com o Sebrae, né? A situação do Jair que está falando aí, né? Mas nos municípios, nas prefeituras, tem sempre um local ali que eles podem tirar as dúvidas e aí, com isso, podem chegar até nós, né? Que é a Vigilância Sanitária Municipal, até o Estado, até o Jairo, né? Para a gente dar apoio. Atualmente, quase todo o licenciamento ficou alimentos ficou de baixo risco, mas não necessariamente que não tenha risco. Hoje, a maioria da área de alimentos, você sabe, né? É tudo licenciamento sem inspeção prévia. Então, às vezes, você não sabe nem o que está acontecendo. Você tem essas cozinhas chamadas Dark Kitchen, você não sabe onde é que está, tem o iFood, a gente tem tanto problema, e as vigilâncias, a maioria não tem estrutura. Né? Você faz por amostragem. Posso considerar que eu já trabalhei na vigilância do Rio e de Niterói, e a gente não tem. E o consumidor, ele também tem ele desconhece, né, o risco, né? Então ele acha que às vezes o artesanal é melhor do que, mas não necessariamente, né? Desde que você são questões. Eu acho uma sugestão é saber quem são os novos deputados que estão na Comissão de Agricultura no Estado. Quem poderia ajudar a gente? Né? Isso seria né? Isso seria uma pauta importante para a gente conhecer, né? Os municípios, eles todos têm secretaria a maioria tem secretaria, quando a área rural tem a de agricultura, então não tem de saúde, de repente divulgar um pouco mais a importância disso, também pode também ser um apoio, uma pauta também, como fazer isso. E o Estado tem que dar um apoio, tem que ser presente. Quando o município ele não tem estrutura, o Estado tem que apoiar, né? É por isso que tem os estados. O Fred, me permita, por exemplo, nós estamos falando de apoio ou contato com algum deputado simpático à agricultura. Por exemplo, o Estado do Rio, acho que hoje é o único que não tem uma legislação para agricultura de pequeno porte. Todos os estados já fizeram a sua, e o Estado do Rio não.
Será que a gente não podia discutir? É claro que a gente não tem está um pouco acomodado, porque tem a 510, que mais ou menos ela ocupa esse espaço e ajuda. Mas eu acho que a gente precisa pensar maior. Tem uma legislação estável, para que cada um possa saber exatamente a sua obrigação plena e seguir o caminho. E aí me permite entrar nessa discussão. Eu fico meio que boquiaberto, como se diz, porque o Estado do Rio, o nosso Estado, ele conta com instituições de pesquisa. Nós temos a Pesagro, temos o IVB, temos as universidades. Todas. Temos as universidades. Temos a Embrapa, Agroindústria de Alimentos, que aqui no Estado do Rio faz trabalho para o Brasil inteiro. Só não faz para o Estado do Rio de Janeiro. Então, nós aqui temos o privilégio de ter, desculpe se vou exagerar um pouco, mas muitas cabeças pensantes da agropecuária desse país, né, que não são utilizadas. Então, a Embrapa ela está fazendo desse projeto Ovo Limpo, está implantando esse projeto lá no Piauí. Eu tenho participado de algumas reuniões virtuais desse projeto, né? Já nos reunimos com o pessoal do Piauí. Aí a tecnologia desenvolvida pela Embrapa está sendo levada para o Piauí, me desculpe, não há nada contra o Piauí, mas não está sendo aplicada no Estado do Rio, que tem uma produção de ovos, São José do Vale do Rio Preto, né, em outros municípios. Por que não se aproveita isso, né? A gente fica pensando o que acontece, né? Que a gente não aproveita o que nós temos aqui nesse nosso Estado. Só para... E aí eu vou, não sei se vou fazer aqui uma confidência, se fizer... Eu tinha um amigo que já faleceu, dizia assim, a gente já está velho, pode falar qualquer coisa. Se o pessoal não gostava, esse cara está velho, está gagá. Então, o pessoal do Ministério da Agricultura, que participava desse grupo com a gente, eles saíram. E disseram, não sair, a gente discute, e nada acontece. Aí, estou fazendo até, não sei se estou fazendo uma incompetência aqui, mas é assim que os colegas falaram. Não adianta a gente estar discutindo, e nada acontece. Então, e aí, desculpe a eloquência, mas nós temos aqui todas as condições, né, de desenvolver, mas a gente não aproveita. Desculpa aí, Fred, se eu exagerei na dose um pouco. Então, mais alguém? Eu tenho aqui na pauta, a próxima pauta, discutir a legislação do pequeno produtor. É isso aí. Pauta interessante para todos. Vamos começar por um segmento, pelo menos, ou por todos, porque são vários produtos. Sim. Começar pela turma do queijo, do leite. Vocês que vão falar. Jane... Há uma pergunta assim, nós teríamos agora, então, porque quando a gente fala isso, a gente acaba trabalhando uma questão de objetivo. De certa forma, o grupo de trabalho, eu não sei, posso até estar errado, mas ele passa a não ser mais exatamente Celularte, mas sim um grupo de trabalho em função do pequeno produtor, né? Não que eu vá trocar o nome, não tem nada disso, mas seria esse o foco, né? Se for esse o caso. É isso? Eu estou questionando. Me permita, quando eu toquei no ponto de agricultura pequeno porte, hoje é uma figura jurídica com o seu desenho, ela obriga que o Estado, né, senão ele vai obedecer o federal, mas obriga que o Estado entre no seu detalhe. O Estado do Rio não tem esse detalhe, não está caracterizado. Eu tenho que falar devagar, nós temos a 510, que, de certa forma, atua nessa área.
mas é uma resolução. E aí a resolução, você vai, não, a resolução, a lei é mais forte. Aí fica essa discussão, traz uma insegurança jurídica. Então, quando a gente fala de fazer uma legislação, é exatamente para trazer essa segurança. Tá? Agora, quando você faz isso, eu vejo avanços em outros estados que são fundamentais, a meu juízo, no momento presente. O que eu estou falando? Eu estou falando que outros estados aproveitaram essa legislação do pequeno porte e envolveram os municípios para criar uma rede de controle. Ou seja, não ficou tudo centralizado. Como o vegetal fez, ou seja, quem faz a vigilância hoje é na ponta, não é mais no escritório em Brasília ou até no Rio de Janeiro. Você está na ponta. No caso da agricultura, outros estados só fizeram exatamente isso, fizeram uma rede em que a defesa agropecuária, não só estadual, incorporou os municípios, e aí fez capacitação dos municípios, e os municípios atuam. Há um estímulo maior, exatamente, para que os pequenos locais se desenvolvam. Então, uma legislação não é só ter não, é avançar para você ter facilidades de acesso para dar facilidade de acesso ao produtor. Ok, mais alguém? Se me permite, eu hoje estou meio falante, mas é uma oportunidade boa da gente discutir. Ótimo. Eu vejo assim, né? Porque, conforme a gente já falou aqui um monte de vezes, a gente conversa muito e na verdade, né, o que eu acho que a gente precisa ter aqui o mais breve possível? É um termômetro do que está acontecendo. Qual é a dificuldade que os nossos produtores estão encontrando, né, nessa área? Obviamente, o doutor Roberto sabe muito bem, mas talvez outras instituições que pudessem ser convidadas para participar aqui numa próxima reunião, para saber quais as dificuldades que estão tendo, né, para que a gente possa, então, traçar um plano de trabalho, ou traçar de alguma forma, para a gente saber o que está acontecendo. Né? O problema é só a lei, eles não estão conseguindo cumprir a lei, ou então não, falta fomento, falta um incentivo, falta a Emater estar mais presente. Eu acho que é por aí que a gente deveria começar a saber quais são as dificuldades inerentes à atividade, para que a gente possa, então, traçar uma meta ou traçar um plano. Né? Eu acho que seria interessante convidar as instituições, né? Certamente, aliás, muitas delas participam aqui com a gente. Era isso que eu ia falar. Muitas delas participam aqui. Acho que caberia a gente falar quem que a gente vai convidar. Né? Pois é. Silenciamos. Qual seria a primeira instituição, seguindo essa ideia do Maggioli, que eu acho interessante, não sei se todos concordam, mas se seguindo essa ideia do Maggioli, chamar instituições para que a gente possa avaliar, analisar qual é o real estado das coisas, qual seria a primeira instituição a ser chamada? E qual seria o tema que ela trataria, né? Que a gente poderia colocar? Ô, Fred, eu podia fazer uma sugestão, chamar o pessoal do Prosperar para mostrar a experiência e aí talvez colocar quais são as dificuldades e quais são as propostas. Acho que daí sairia alguma coisa. Eu aí estou falando, talvez, do líder eterno, que é o Jairo, né? Isso. Não, e o próprio doutor Roberto, aí, representando a APRORIO, também poderia trazer. Né, nós já estamos aqui. Não, mas aí trazer as dificuldades, né, as dificuldades que
os associados estão tendo para desenvolver o seu produto. Sim. A senhora... Malu. Isso, exatamente. Podia, né, liderar lá na sua região. A próxima reunião pode ser um painel. Talvez o doutor Alberto Figueiredo, que é o presidente Sim. da cooperativa de Resende, Sim, né, grande nome. poderia vir falar. E, aliás, ele participa com a gente hoje, por um acaso ele não está aqui, mas poderia vir falar das dificuldades. Aquele senhor também que é da Associação de Agricultura, como é que ele chama? Esqueci. Pessoa bem conhecida também aí. Eu sempre comento, né? Eu sempre comento, aqui no Estado do Rio, né? No Estado do Rio, nós temos uma instituição secular, que é a Sociedade Nacional da Agricultura, que ela está muito quieta, né? Muito calada, né? Eu comento lá com o nosso amigo Luiz Otávio, que é o nosso colega veterinário e jornalista lá da SNA, né? A Sociedade Nacional da Agricultura tinha que se manifestar, né, também. Então, pelo que eu estou entendendo, a gente pode fazer um painel, né, onde a gente convida vários desses nomes e cada um coloca a sua experiência. E, a partir daí, né, a gente vai conseguir olhar qual é a realidade que nós vamos enfrentar, né, quais são os problemas, e, a partir daí, a gente traça os próximos passos. É isso, né? É isso. É isso. É isso? Tá. Então, ótimo. E qual seria o tema, assim, o título desse painel? Só para que eu não faça isso sozinho. Eu vejo alguma coisa tipo situação da produção agropecuária no Estado, alguma coisa assim. Ou entraves para a produção, ou entraves para o desenvolvimento. Uma coisa dentro desse... Diagnóstico também, né? Como é que está? Alguém tem um diagnóstico dos pequenos? Eu ficaria preocupado a gente ampliar muito. Eu acho que talvez a gente pudesse separar, porque só discutir o do pequeno, não estou querendo puxar abraço pelo lado, não. discutir as entradas vai ser uma discussão enorme. Não, é isso. É o pequeno mesmo, é verdade, bem lembrado. Até porque o Seluarte ele está praticamente, digamos, depositado em cima das pequenas produções. Não, está certo. Está bem lembrado, bem lembrado. Então, qual seria o título do painel? Não, o painel sobre as pequenas agroindústrias. Agroindústria de pequeno porte. Isso, agroindústria de pequeno porte, que é o nome correto juridicamente. Isso, exatamente. E esse calendário aí, apesar do erro que está... já corrigiu o erro aqui. É rápido. Então, essas seriam as reuniões, as propostas de nossas próximas reuniões, até junho. Dia 17/4, às 14 horas, dia 22/5, no dia 19. Nós temos condição de fazer esse painel no dia 17, logo. Não. Hoje é... não, no dia 22, desculpa. No dia 22. Então, a gente pode fazer esse painel, eu posso fazer um convite para as pessoas, fazer esse painel já no dia 22/5. 22/5. Ótimo. Né? E a gente vai tentar nada, porque isso também é uma coisa interessante, né? A nossa chamada da reunião, nós tivemos 20 confirmados. 20 confirmados. E só temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que só 6 pessoas ou 7 pessoas que estão... né? E foram 20 confirmados. Quer dizer, a discussão poderia ter sido bem mais ampla, né? E bem mais... Mas não tem problema.
problema. Mas assim, a gente vai tentar fazer um esforço para que nesse painel haja uma maior adesão, né, das pessoas que fazem parte disso, para que a gente possa começar a construir isso juntos. Né? Afinal, essa é a proposta, construir juntos, né? Estar juntos o tempo todo para que a gente possa chegar lá. Né? Então, vamos ver se está tudo certo. Então, primeiramente, a gente vai trabalhar em cima da questão da legislação do pequeno produtor, e nós, antes de qualquer coisa, a gente vai fazer um painel agroindústria de pequeno porte já na nossa próxima reunião. Todos concordam? Muito bom, então. Ok? Então, estamos com 1h40. Alguém quer colocar alguma coisa? Acho que nós já conseguimos avançar bastante. Eu achei muito boa a reunião, achei excelente essa reunião, né? E se alguém quiser colocar alguma coisa, pode falar e depois a gente encerra a reunião. Eu só quero encerrar, quer dizer, encerrar não, mandar um abraço a todos e pedir desculpas pela eloquência, porque Não. eu sempre acho que a gente tem um potencial enorme, nosso estado tem um potencial enorme para crescer dentro dessa área das agroindústrias de pequeno porte, e a gente vai com aquele carro velho, carro com pneu careca lá na lama, que fica rodando, jogando lama para trás e não sai do lugar. Então, te peço desculpas aí pela eloquência, mas olha, por favor. Um objetivo Major, de você é um melhorar. apaixonado. Sempre motivador. Sempre motivador. Obrigado. Bom, deixa eu falar uma coisa, Fred. O Werner que está aqui, essa parte vegetal passa por ele. Eu não sei se ele poderia falar de alguma coisa, dificuldades aí. Hein, Werner? Sim, até a Jane né, falou, a vigilância sanitária, assim, a gente está outra situação, os municípios, né, ponta, está sempre muito envolvido com ações de vigilância sanitária, com problemas sanitários. A gente tem vários exemplos na mídia recentemente que aconteceram em escala nacional e a gente realmente assim tem feito um trabalho voltado para a vigilância sanitária, preocupado, né, com o consumidor, com o consumo desses produtos, né? Mas com certeza existe a estruturação da vigilância sanitária, o licenciamento é municipal, então as empresas que estão licenciadas, né? Então existe equipes, a estruturação das vigilâncias sanitárias municipais, elas precisam ter um corpo técnico para capacidade dos profissionais para poder realmente atuar. Nós temos os problemas de risco, de atuação, e nós temos as equipes especializadas nas inspeções, licenciamento dessas indústrias. Foram descentralizadas assim a inspeção das boas práticas para os municípios em 2014. Então, esse processo de descentralização, de você passar a responsabilidade de verificação das boas práticas, foi feito na época, toda a capacitação, as vigilâncias, treinamentos, foi feito tudo isso. Então, realmente, hoje em dia, assim, tem essa preocupação da gente do Estado, o pessoal antigo, né? São poucas pessoas que são antigas, de estar atuando, apoiando os municípios. E é importante que os municípios eles se estruturem para acompanhar seu parque industrial, né, incentivar a inclusão produtiva. Não a Anvisa começou com a situação da inclusão produtiva antes do MEI, antes de vir no MEI, né, antes de ter o MEI, de ter agora a liberdade econômica, isso tudo. Na verdade, a Anvisa ela começou lá atrás um movimento de inclusão produtiva, agricultura rural, que nós tínhamos antes de prosperar, mas o processo foi, ao longo desses anos todos, foi caminhando nesse sentido de fazer a inclusão produtiva e tal. E agora, assim, a questão toda que eu falei da capacitação dos municípios, sabe? Só um minutinho. Não estou falando. Desculpa, pessoal. Desculpa que eu estou hoje em casa. Então, o que acontece? Esse processo todo nosso de apoio aos municípios, com a área vegetal, prosperar, houve uma grande mudança nesse processo para a descentralização, com
as empresas, os processos foram enviados para os municípios, os processos que tinham um estado de licenciamento, né, das empresas, foram todos enviados para os municípios tomaram, houve um envolvimento muito grande, e esse processo está desde antes da pandemia, vem evoluindo muito, e a gente se aproximar do município, o estado se aproximar cada vez mais do município, o apoio, já que, assim, e esse processo todo. Então, é importante agora, o Fora de Selo realmente foi feito por Selo Arte. O fórum, né, começou com queijo artesanal, né, mas realmente, assim, vendo tudo isso, a questão de como, assim, que tem o estado do Rio, a questão artesanal, o produto vegetal, não só o animal, o produto vegetal, o Prosperar, que é uma solução do Estado, né? Do Sim, Estado do Rio de sim, Janeiro, sim. né? Inteligente até. Então, assim, e não pode ser, eu já era um defensor, né, desse processo todo. Eu, eu participo agora, recentemente, né, posso dizer isso, né? Antes, no início, logo a gente passou, logo mudei de área, fui para de medicamentos. Alguns anos atrás, antes da pandemia, que eu mudei e voltei para o alimentos. Então, o Prosperar, ele tem um tempo muito maior, vamos dizer assim, em relação ao estado, né, de vegetal, né? Essa Sim. prática toda. A prática do vegetal, vamos dizer assim, é mais recente, com a descentralização em 2014 do estado, depois dos Sim, municípios. sim, Então, o Prosperar, ele realmente, o Jairo, com certeza, ele tem uma bagagem a contribuir de um sim, tempo de experiência maior, né, do que o sim, Estado, né, em relação ao vegetal. sim. Mas, assim, mais as pessoas que ainda estão no Estado, né, nós, agora são muito menos pessoas, né, não tem concurso há 20 anos, mas as pessoas que têm uma bagagem, Nós somos têm mais um nós. conhecimento. É, mas as pessoas que têm estão com objetivos, e nós temos um objetivo, né, que já está sendo feito no ano passado, de produzir guias de inspeção, roteiros de inspeção, de tentar passar um pouco essa bagagem ao longo de anos do Estado, né, e passar para os municípios. Nós estamos em vias de botar na internet da SES 3 guias que foram feitos de inspeção, tem um deles para MEI, para indústria de MEI, algumas iniciativas, então. Agora, o importante é como, né, esse grupo com o objetivo inicial de queijo artesanal pode contribuir para isso, para o Estado do Rio, de modo geral, olhar para todo o produtor rural, né? Artesanal, inclusão produtiva, o MEI. Nós estamos vivenciando essa situação. Ah, Roberto, desde já estou te convidando para o painel, para você, isso, né? isso. Já é a pessoa certa como palestrante do painel. Sim, sim. Fred, o que eu queria dizer é que, por exemplo, quando falar do Prosperar em si, eu acho que a melhor pessoa é o Jairo, sem sobre dúvida. Mas para saber o que está acontecendo na ponta, existe uma experiência no Estado, que está sendo conduzida pelo Werner. Como é que foi esse envolvimento do município, que está próximo do produtor? Eu acho que a fiscalização é mais efetiva. Como é que é essa coisa? É claro que uma coisa é vegetal, outra coisa é animal, tem uma complexidade muito maior, mas o repensar vai nos dar ideias de como a gente pode solucionar coisas que nós não estamos conseguindo ver. É isso. Isso, e não é nem, vamos dizer assim, o Werner, tem um grupo, né? Tem um grupo Sim, sim, de 20 anos, assim, sim. assim, eu só represento, né, pessoas, assim, um grupo, né, formado, amizade, né? Tem um grupo realmente que tem vários pensamentos sobre a descentralização, sobre a inclusão produtiva, sobre o produto artesanal, e agora e dar continuidade a isso, né? Não deixar isso tudo morrer, como é o Jairo, esse processo prosperar. O entendimento, porque mudou muito a legislação de licenciamento, o cadastro das indústrias na Anvisa mudou, houve essa desburocratização muito grande, mas muita coisa se perdeu de controle de vigilância. A gente, hoje em dia, o Estado do Rio, infelizmente, né, uma parte dos produtos vem de fora, né? Então, a gente vivencia problemas que os produtos, na maioria das vezes, produtos de fora, fabricados em outros estados, né? Então, tem muita coisa aí, assim, com esse grupo todo que pode estar. Vai depender mesmo agora, em questão desse grupo de selo arte, do grupo técnico, né, que pode ser feito, né? Para aproveitar. Um dos exemplos que eu dei foi capacitação,
os municípios da Vigilância Municipal estão muito realmente ocupados com as ações deles, mas tem um grupo que deve se especializar mais nas indústrias que eles têm, sabe? Assim, cada município tem uma certa, né, tem diferença de cada município. Cada município tem alguns estabelecimentos, tem umas tendências, né? É mais queijo, é mais leite, outro é palmito, outro é doces, tem várias vertentes. E aproveitar isso, a gente faz um monitoramento de alimentos, né? E a gente sempre fala isso com a Vigilância Municipal para todo mundo. Vamos tentar priorizar os produtos que são desenvolvidos no estado do Rio. A gente sempre fala isso, com certeza. Então, todo o esforço que a gente tem tenta voltar para favorecer onde nós moramos, né? Os produtos. Com certeza. Fazer a nossa economia circular. Perfeito. Bom, gente, nós estamos a 10 minutos de 2 horas já de reunião. Eu acredito que a reunião tenha sido bastante produtiva. Daqui a pouco eu tenho que pegar... Eu não moro no Rio de Janeiro, eu moro em Teresópolis. Ainda vou ter que me deslocar para lá, né? Mas, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, a palavra é agora. Qualquer coisa, a gente vai se comunicando, né? E vamos alinhar todas essas ideias para esse painel no dia 22. No dia 22. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. E vamos ver se na próxima a gente tem uma presença maciça aí do povo do Eu sugiro grupo. que a gente feche um pouco a próxima reunião, porque se a gente abrir para vegetal, animal, eu acho que pode focar um pouco, pelo menos para o pequeno produtor, em termos de legislação, senão é um mundo. A gente tem muita coisa, porque o celular é para o origem animal, mas o artesanal você tem de várias coisas, vegetal, animal, queijo, leite, então acho que teria que focar essa próxima reunião para uma coisa mais focada, senão a gente vai ampliar muito. Vamos construir juntos. Durante esse mês, a gente vai construindo juntos. Eu vou construindo aqui, vou colocando no grupo e vocês vão me dando a resposta. Tá Retorno. bom? Ok. Tá ótimo. Combinado. Prazer em Combinado? revê-los. Boa tarde para todos. Prazer grande em vê-los. Boa tarde a todos. Majoli, obrigado. Tá, Foi um prazer. Roberto, vou te perturbar de novo. Os alunos querem lá Vamos de novo. juntos. Vamos juntos. Vamos, Majoli, você vai adorar. Vamos lá, ué. Tudo orgânico, leite Convida que eu tiver top, disponibilidade, vou com o maior prazer. Com certeza. E futuro A2. Nossa, e doce de leite com café, já está pronto? Um abraço a todos. Uma boa tarde. Muita esperança. Tchau. Pelo menos temos esperança de progredir. Isso é uma grande coisa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau. Tchau, você. Tchau.